Olá, bom dia, muito bom dia, graça e paz. Muito feliz por ter você aí conosco, né, nessa manhã, no dia 23/4. Uma grande oportunidade para a gente meditar na palavra do Senhor e é sempre bom a gente começar o dia dando uma olhada no texto bíblico, analisando o texto bíblico, estudando para ver o que ele tem a dizer, né? O que Deus tem a dizer para a nossa vida. Esse é o objetivo da devocional. Devocional é a gente ler o texto, meditar no texto e permitir que o texto fale conosco, nos traga algum tipo de direcionamento, né, para a vida, uma vez que é para isso que a Bíblia serve. Ela é um livro de conduta, né? Um livro para ser lido, não para aumentar o conhecimento, mas para dar direções, né, à nossa caminhada. E para nossa meditação hoje, eu vou usar o texto de Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. É um texto longo, mas é um texto conhecido. Tem a ver com a chamada dos discípulos, né? Eu nem vou ler o texto, vou comentar o texto. Jesus chega à beirada da praia, tinha uma grande multidão. Então ele pede aos homens que estavam ali, ele encontra Simão Pedro, André, seu irmão, aí tem Tiago e João no outro barco e outros barcos por ali. Então ele pede um barco emprestado para que ele pudesse se afastar um pouco da praia, ficar um pouco distante e ter assim a liberdade para falar com as pessoas sem ser interrompido na sua fala, porque se ele estivesse no meio de todo mundo, certamente ele ia ser interrompido, e também para que a fala dele tivesse um alcance maior, né? Inclusive a, as águas ou as ondas como um objeto de ampliação da voz, né? Quando você, por exemplo, vai falar alguma coisa na altura da voz numa piscina ou no mar, por exemplo, a voz vai patinando sobre a água, né? Então, quer dizer, ele poderia usar esse recurso para atingir o maior número de pessoas com aquilo que ele estava falando, considerando que eram recursos de oratória, né? Ele precisava naquele tempo não tinha microfone, então as pessoas precisavam usar os recursos que tinham para fazer sua voz se propagar mais distante. Então ele pede então um barco emprestado. Esse barco é o do Simão Pedro. Ele entra no barco, ele faz um sermão, ele fala muita coisa e depois ele fala com Pedro assim: vocês pescaram? Foi boa a noite de pescaria, porque no Mar da Galileia se pesca à noite. As águas são muito limpas, muito claras, então os peixes, durante o dia, os peixes veem a sombra do barco, os peixes veem a sombra da rede, então é difícil pescar naquelas águas durante o dia, mas à noite é o momento de se pescar, então a madrugada inteira. E eles estavam ali lavando as redes, ouvindo o sermão de Jesus, lavando as redes. Eles falaram: não foi boa, a noite não foi legal não, foi um dia de trabalho muito complicado. Ele fala: olha, vai mais para lá, pega o barco de novo, volta para lá, vai lá, vai mais no meio lá, mais no lugar mais fundo, joga a rede lá. E aí eles experimentados, né, que como eram, Simão, André, Tiago, João, já eram homens que nasceram no mar, né, nasceram naquelas águas, já desde cedo ajudando os pais deles a pescarem ali. Eles disseram: mas a gente está acostumado já com essas águas, a gente sabe que aqui não dá para pescar durante o dia. Mas aí Pedro fala uma coisa interessante, ele fala assim: mas já que o Senhor falou, sobre a tua palavra, eu vou lá. Aí eles foram, Pedro, aí no caso eu acho que Tiago e João nem foram, mas Pedro e André, no barco deles, foram mais adiante, jogaram a rede e pegaram uma grande quantidade de peixe que não tinha como eles trazerem. E eles fazem sinal, então Tiago e João também levam o barco para lá, e provavelmente outras embarcações foram para lá e encheram os barcos, e eles ficaram apavorados com aquela pesca, como eles nunca tinham feito em toda a vida deles. Fizeram sob a palavra de Jesus, não sob o conhecimento. Eles tinham conhecimento, eles tinham expertise, eles sabiam como pescar, eles tinham a prática, mas Jesus tinha uma palavra e eles, obedecendo a palavra de Jesus, mesmo sem conhecer Jesus, fizeram a maior pesca da vida deles, né? E ficaram tão apavorados que Simão falou assim: some de perto da gente, não fica aqui não, Senhor, não fica aqui não, porque nós somos homens pecadores. E aí Jesus fala: não, agora vocês vão vir comigo, eu quero vocês. E o texto termina no versículo 11 dizendo que eles trouxeram os barcos para a praia, deixaram tudo para trás, inclusive seus pais, né? E foram atrás de Jesus. Então, assim, os peixes, que eram a fonte de renda deles, inclusive, que eles pescavam para vender, eles viviam disso. A Bíblia fala assim: eram sócios. No versículo 10 ou 11 vai falar sobre isso, que Tiago e João eram sócios de Simão e André. Então eles viviam disso, era uma empresa. E eles deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Abandonaram seus conhecimentos, suas expertises,
o seu fruto de trabalho, abandonaram tudo, seus pais, e foram atrás. O que nós queremos pensar aqui nessa manhã aqui dessa devocional? Não foi por acaso. Não foi por acaso que Jesus escolheu aquele barco. Tinha outros, ele podia escolher qualquer outro, mas escolheu o do Simão. Não foi por acaso que ele falou com Simão, que ele sabia que Simão ia obedecer, e uma vez Simão obedecendo, André ia com ele, depois de André, Tiago e João também iriam. E o tempo todo Jesus sempre se remete a Simão, porque Simão é que tinha muita voz ativa diante do colégio apostólico. Ao longo das escrituras, dos evangelhos, a gente vai vendo Jesus sempre comissionando Simão a conduzir os outros. Então já começou por ali. Já começa por ali. Ele fala com Simão, ele pega o barco de Simão, ele fala com Simão, Simão vai, depois de Simão vai Tiago e João, depois vai outros barcos, e assim vai acontecendo. Então, não foi por acaso que ele escolheu aquilo ali. Os peixes, por sua vez, foram apenas uma coisa que chamou mais a atenção deles. Pregadores, oradores ambulantes estavam cansados de ouvir. Eles tinham acabado de ouvir João Batista, que pregava no deserto. Então, gente falando, gente pregando, gente anunciando o reino de Deus, gente falando. Tinha aos montes. Mas alguém que fizesse os peixes caírem na rede deles, não tinha ninguém. Então, o milagre que Jesus realizou foi uma isca para pegar peixes maiores do que os peixes que estavam na rede. Os peixes que Jesus queria pescar eram Simão, André, Tiago e João. Eram esses peixes que Jesus queria pescar naquela praia, naquela manhã. E ele conseguiu fazer essa grande pescaria e prometeu para esses homens que eles seriam pescadores de homens. Existem coisas que acontecem na nossa vida que elas só acontecem para nos chamar para uma coisa muito maior. Entende? A coisa maior para eles ali foi aquela pescaria, mas muito maior do que essa pescaria foi ser pescado por Jesus, comissionados por Jesus para uma obra grandiosa. Então existem coisas na nossa vida que elas não são o ponto final, mas elas são apenas uma chamada para uma coisa maior. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia vai falar que um homem chamado Quis tinha vários animais e duas jumentas dele se perderam. Um homem chamado Quis. E aí então ele ficou muito preocupado. Ele falou com o filho dele, que era Saul: vai em busca das minhas jumentas, acha elas em qualquer lugar que elas estiverem aí, que eu preciso delas aqui, é força de trabalho. Lembra que aqui, lá eles viviam da agricultura, então eles precisavam da força do trabalho, da tração animal, enfim, uma série de coisas. Não vai atrás. Então Saul pegou um ajudante dele e foi atrás das campinas, dos lugares, ver se encontrava as jumentas do pai dele. E Saul chegou um determinado momento, ele foi tão longe, chegou num determinado momento, ele encontrou Samuel. E aí ele perguntou para Samuel: aqui, você não viu duas jumentas por aqui? Samuel falou. Aí olhou para ele, Deus revelou no coração de Samuel: é esse cara aí. Aí Samuel falou: não vi não, mas vem para cá que eu tenho um negócio para falar contigo. Mas como assim? Eu tenho um negócio para falar contigo. Você nem me conhece? Eu tenho um negócio para falar contigo. E a Bíblia diz que Saul foi ungido rei. Então assim, e depois dessa unção, depois que Saul passou a noite com Samuel, juntamente com seu servo, tudo ali, e Samuel unge Saul como rei, no dia seguinte vai despedi-los, né? Samuel fala assim: pode voltar em paz para sua casa, que as jumentas já estão lá. Seu negócio não era procurar jumenta, seu negócio era vir aqui para ser ungido. Seu negócio era vir aqui para ser achado. Não é para você procurar, mas para ser achado. Então existem coisas que Deus faz, que é uma maneira de Deus nos chamar para um determinado lugar, determinadas situações, encontrar com determinadas pessoas, para um direcionamento diferenciado. Talvez formas como Deus se utiliza para falar conosco, que de outra forma a gente não entenderia. Por exemplo, no deserto era comum a combustão espontânea. Então, algumas árvores, dependendo da quantidade de calor, o calor do sol mais o calor da areia, muitas vezes fazia com que algumas árvores mais ressecadas pegassem fogo. Era uma coisa que acontecia. Então era corriqueiro. Moisés estava cansado de ver isso. Mas todo dia Moisés via isso acontecendo no deserto. Mas teve um dia que Moisés prestou atenção em um espinheiro que estava pegando fogo, mas o fogo não estava consumindo. Ele falou: gente, tem um negócio diferente ali. Porque aquele espinheiro ali, aquela sarça ali está queimando, mas não está sendo destruída pelo fogo. Eu vou chegar mais perto para ver. Quando ele chega perto, uma voz começa a falar com ele. Então, o espinheiro queimando foi uma forma de Deus chamar Moisés para perto. Tem coisas que você paralisa. Moisés ficou ali talvez impressionado com aquilo, mas o que mais impressionou Moisés é a voz, é o comissionamento dele. Está lá em Êxodo capítulo 2, a chamada dele para ele tirar o povo de dentro do Egito. Então pode ser que Deus está usando algumas coisas, para chamar você ou chamar a mim para uma coisa muito maior. Mas a gente está preso ali, na sarça queimando, na jumenta perdida,
ou nos peixes pescados, né? Mas há uma voz por trás, há um chamamento por trás. Então preste atenção nas coisas corriqueiras, nas coisas que acontecem frequentemente, que pode ser uma forma que Deus está te chamando a atenção para alguma coisa muito maior que talvez não esteja sendo percebido. Por exemplo, quer ver um exemplo simples? Talvez você já foi visitar uma pessoa enferma ou uma pessoa que está com algum problema. Você vai lá visitar essa pessoa. E chegando lá, essa pessoa fala coisas ou demonstra coisas que melhoram a sua condição espiritual. Você foi lá para aconselhar, você foi lá para consolar, mas saiu de lá melhor do que entrou. Acabou que ao invés de você levar, você acabou trazendo. Percebe? Então tem momentos que acontece esse tipo de coisa. A gente tem que ficar atento que a obra de Deus é assim. A obra de Deus funciona assim. Deixa eu te contar um testemunho pessoal aqui acerca disso, para ilustrar o que eu estou dizendo aqui, porque aconteceu na minha vida. Eu sempre gostei de estudar, ler a Bíblia, eu gostava de ler a Bíblia, eu gostava de tentar entender os textos, mas eu não conseguia entender os textos. Aí eu falei, agora eu vou me dedicar a estudar. Porque eu comecei a trabalhar com uma pessoa que me desafiava, ele sabia mais de Bíblia do que eu, e ele era de uma outra religião. Aí eu falei, gente, eu estou na igreja, não entendo a Bíblia, não, tem que entender a Bíblia. Comprava livro. Aí um dia eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou me matricular num curso de teologia. Eu vou procurar saber onde tem um curso de teologia e vou me matricular. Naquela época, em 2000, 2001, 2002, por aí, era raro o curso de teologia em Juiz de Fora. Ainda é, mas era mais ainda. Todo mundo que queria fazer teologia fazia no Rio. Tinha que ir para lá para fazer. E eu falei, mas naquele tempo também a internet era escassa. Estava começando a internet ainda aqui no Brasil, né? Pelo menos na nossa região. Então, eu falei, eu vou procurar saber. Eu vou na primeira igreja procurar saber. Lá parece que tem alguma coisa, eu vou procurar saber. É uma igreja grande. Se alguém me informa sobre o curso de teologia. Eu fui para procurar saber. Quando eu cheguei lá, dei de cara com o pastor Jacques, cabecinha branquinha. Aí eu falei, se eu queria informações sobre o curso de teologia, ele falou, vai no final do corredor e procura o Jacques filho, o filho dele lá. Procura o pastor Jacques. O Jacques, na época, não era pastor. Aí eu fui lá, encontrei o pastor Jacques, encontrei algumas outras pessoas, comecei a conversar. Ele falou, você quer senta ali, faz uma prova. Eu sentei ali e fiz uma prova. Era a prova de conhecimento bíblico. Falei, bom, boa oportunidade. Fiz a prova. Aí eu falei, e aí? Ele falou, volta amanhã tem prova de inglês. Aí eu falei, eu quero testar meu inglês. Aí no outro dia eu fui lá, fiz a prova de inglês. Eu sei que eu fui lá umas 3 ou 4 vezes durante aquela semana e fiz várias provas. E quando chegou no final da semana, para quinta ou sexta-feira, acho que foi sexta-feira, mais ou menos, eu fui lá de novo, falando, vem amanhã que eu vou te dar o resultado. Aí eu cheguei na sexta-feira e falei, você tirou nota suficiente para fazer o curso de teologia. Se você quiser se matricular no seminário, pode vir. Eu falei, então quer dizer que é isso mesmo? Quer dizer, como é que eu vou interpretar que foi por acaso que eu fui lá no dia ou na semana que estava tendo as provas para entrar no seminário? Como é que eu vou interpretar que isso é coincidência? Não foi por acaso. Foi Deus me direcionando para lá. De repente me deu aquela pressão, aquela vontade de estudar e Deus me direcionou para lá. Fiz o curso de teologia, com 2 anos de curso de teologia fui convidado para assumir igrejas, mas eu não quis, eu queria terminar o curso, porque a minha ideia era terminar o curso. Quando eu terminei o curso, a igreja onde eu estava pediu minha ordenação e 1 ano depois, ou 6 meses depois, acabou minha ordenação, me pediu minha ordenação no mês de agosto de 2017 e em janeiro de 2018, o pastor foi embora e eu assumi a igreja. Assumi a igreja interinamente, porque eu era vice-presidente já há algum tempo. Assumi a igreja durante um tempo. Fiquei uns 2 anos, mais de 2 anos, na verdade, direcionando a igreja, conduzindo a igreja. E isso foi uma escola muito boa para a minha formação. Como é que eu vou dizer que isso tudo foi por acaso? Como é que você vai dizer que algumas coisas que têm acontecido na sua vida está sendo por acaso? Como é que Pedro ia dizer que foi por acaso que Jesus escolheu o barco dele, chamou ele? Como é que eu vou dizer que o encontro de Saul com Samuel foi por acaso? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou dizer isso? Então preste atenção nas coisas que são corriqueiras, que pode ser que Deus esteja te chamando para uma obra muito maior, esteja te chamando para uma coisa muito maior, que você ainda não percebeu. Tá? E quando eu falo coisas maiores, não estou dizendo que vai te chamar para o campo missionário, sei lá, para a África, não sei o que, não. Pode ser que Deus está te chamando para cuidar da sua família. Pode ser que Deus está te chamando para prestar atenção no seu filho. Pode ser que Deus está te chamando para cuidar melhor do seu esposo, da sua esposa. Pode ser que Deus está te chamando para abrir uma empresa. Pode ser que Deus está te chamando para ser gerente do local onde você trabalha. Deus te chama para muita coisa. É porque a gente chama de obra de Deus só estar na igreja, né? Mas na verdade a obra de Deus é tudo aquilo que vai melhorar a condição humana e vai humanizar o ser. Isso tudo é obra de Deus. Então pode ser que Deus está te chamando, presta atenção nisso.
Presta atenção que Deus pode estar te chamando para se cuidar melhor de uma criança, por exemplo, dar direcionamento para ela. Ah, eu não sei porque que eu fiquei desempregado logo agora eu vou ficar muito tempo em casa. Quem sabe não é uma chamada de Deus para uma coisa muito maior. Então presta atenção nisso, porque para Deus não existe acaso, tá? Tudo é propósito. Então que Deus nos abençoe. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês aí. Obrigadão, tá? Eu passei do horário aqui, por isso que eu tô correndo. Deus abençoe.